E aí, pessoal, beleza? Vou mostrar para vocês aqui hoje, né, algumas dicas aí de rotinas a serem configuradas pela Bixby, né? As rotinas, elas são mini automações, né, que você faz aí no teu aparelho para que ele execute algumas tarefas de forma automática, né? Eu vou dar alguns exemplos, mas antes, você precisa habilitar, né, a- as Bixby Routines aqui nessa opção, né? Clica uma vez, habilita e depois se você pressionar, ele já vai te lançar direto lá no, na tela que é o foco da coisa, né? Então aqui, ó, vou tentar focar o máximo que eu puder aqui. Eu criei algumas rotinas automáticas aqui, eu vou passar uma a uma explicando o que que ela faz, né? Então, por exemplo, aqui, local casa. Essa rotina aqui eu programei da seguinte forma, tá? Toda vez que eu estiver em casa, ou seja, conectado aqui na minha rede Wi-Fi, eu vou ter a localização do aparelho desativada, né? Automaticamente, tá? Se eu sair de casa, como eu vou perder a conexão com o meu Wi-Fi, a localização ela vai religar, né? Automaticamente. E aqui embaixo, em todas as opções, você marca se você quer que apareça na notificação ou não, né? Como isso aqui eu estou em casa, né? Fico em casa um bom tempo. Não é pertinente eu deixar sempre ali na notificação, né? Então, esse foi o que eu dei o nome de local off casa. Lembrando que aqui na aba Descobrir, ele te dá algumas sugestões, tá? Depois você vai passando aí, você pode pegar uma sugestão e editar ela. Enfim, né? A Bixby, diferente do Google Assistente, ela tem uma interação a nível de sistema muito maior, né? Então ela consegue fazer coisa que o Google Assistente não faz. Continuando aqui, eu tenho um outro bem básico, rotação fotos que eu coloquei, ou seja, toda vez que eu abrir o Fotos, né, o Google Fotos, eu vou ter orientação de tela automática, né? Isso por quê? Porque eu costumo usar sempre a orientação de tela travado na opção retrato, né? E quando eu abrir o Google Fotos ou qualquer outro aplicativo que eu tivesse selecionado, se eu virar o celular, automaticamente ele vai virar também. Aqui eu coloquei uma rotina chamada Bom Dia Google, né? Ou seja, todo dia, 6h50 da manhã, ele vai abrir o aplicativo do Google para mim, vai mostrar aquela tela inicial com as minhas atualizações, com meus próximos lembretes, minha agenda do dia, etc, né? Eu vou até desmarcar aqui essa opção de notificação de execução, porque não me interessa. Depois eu botei aqui concentre-se em escrever. Isso aqui é uma sugestão que eu só adicionei aqui na minha página. Ou seja, toda vez que o Samsung Note estiver aberto, ele vai desativar aqui a notificaçãozinha que a S Pen foi tirada aqui do acoplamento aqui embaixo, né? Eu também vou desabilitar aqui a notificação. Aí tem aqui uma rotina chamada carregando, tá? Lembrando que eu tô falando rotina, mas a Bixby, se não me engano, ela chama de cápsula, tá? Mas enfim, aqui a rotina do carregando, toda vez que o celular estiver carregando, eu vou ter o Always On Display habilitado, ou seja, ele vai sempre estar me mostrando ali a porcentagem embaixo. Mais uma aqui, trabalho, ou seja, claro que aqui está tampado o endereço, mas toda vez que eu estiver aqui no endereço do trabalho, eu vou ter que modo de som, né, tudo zero, o celular vai entrar em modo vibração, os atalhos na área de trabalho que vai ser o Gmail e o WhatsApp, e eu vou estar com economia de energia média ativado, tá? E aí tem mais uma aqui chamada caminhada, tá? Toda vez que eu for sair para caminhar, eu vou estar com o meu Redmi, né, o AirDots da Xiaomi pareado, e aí eu quero que ele abra ali o aplicativo do Google Fit e já comece a monitorar o treino. Tem mais um aqui chamado dirigindo, né? Ou seja, toda vez que eu estiver conectado aqui no som do carro, ele vai reconhecer que eu estou dirigindo e vai habilitar algumas opções, ou seja, vai me dar algumas facilidades, ou seja, ativação por voz, né? Vou poder acionar a Bixby com a tela desligada,
ele vai ligar o Dolby Atmos, ele vai ler as notificações em voz alta, ele vai mudar meus atalhos aqui na tela de bloqueio para podcasts e o Google Maps. Ele vai manter o telefone desbloqueado e vai desligar a sincronização automática, que é para mim estar podendo economizar um pouquinho de energia, tá? E aí eu tenho outro aqui que é economia de energia, bateria à noite, tá? Isso aqui é das recomendações também, mas eu fiz algumas edições aqui, né? Ou seja, de 23 horas às 5 da manhã, se o celular não estiver carregando, tá? Se eu só botar aqui na minha cabeceira e deixar ele lá. Então, dentro desse horário, para economizar energia, ele vai desligar o Wi-Fi, desligar o dado móvel, desligar a sincronização, desligar o Bluetooth, ativar a economia média de energia e vai fechar todos os aplicativos, tá? E aí, por último aqui, o esqueminha de rotação do YouTube, né? Toda vez que eu acionar o YouTube, ele vai habilitar também ali a rotação automática. Eu vou fazer o mesmo aqui com o aplicativo de vídeos da galeria. Eu vou criar um aqui para vocês, ó, sobre orientação. Vamos lá. Eu vou aqui no Bixby Routines, vou adicionar aqui. Então a minha ideia é eu abrir a galeria da Samsung e habilitar a rotação. Então tá, aqui tem uma condição se, né, se eu posso vir aqui em cima e digitar na pesquisa, ó, aplicativo, ou seja, se aplicativo aberto, qual aplicativo? Galeria, né? Basta essa condição aqui, eu poderia acrescentar muito mais coisas. Mas se a galeria estiver aberta, aqui, orientação de tela, tá vendo? Vou clicar na orientação de tela e vou botar em rotação automática. Ou seja, né? Vou dar um OK. Ele vai me dar um nome aqui, que eu vou botar o nome de rotação galeria. Rotação galeria. Beleza. Vou dar um concluído. E vai ser mais uma lá na minha listagem de rotinas, né? Então, pessoal, bem fácil de usar. Existe uma infinidade aí de automações que você pode fazer. As opções a nível de sistema são muitas e muitas. Eu estava dando uma olhada aqui e dá para fazer muita coisa, tá? É que muita coisa o próprio SO da Samsung já faz, então seria meio que uma redundância desnecessária. Mas aí aqui é questão de criatividade. Bom, se tem alguma dica interessante também, deixa nos comentários aí que a gente vai trocando uma ideia. Valeu e até mais.